Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da nossa jornada de inteligência e libertação financeira, aqui no canal O Código Crístico. No episódio anterior, nós deciframos a mecânica exata das leis do plantio sagrado e entendemos que o dinheiro não responde à necessidade humana, mas sim ao plantio e à gestão de valor em solo fértil. Mas hoje, após arrancarmos as raízes da escassez oculta e dominarmos a ciência da semeadura inteligente, nós precisamos subir o nível da nossa patente espiritual. Nós vamos entrar na fase avançada da riqueza segundo o reino. Nós vamos decifrar o código do transbordo e aprender o que significa, de fato, governar sobre a matéria. Deixe-me te confrontar com uma verdade dura, mas libertadora. A maioria das pessoas que busca a prosperidade financeira está, na verdade, buscando apenas uma represa maior. O desejo secreto do homem comum é acumular o máximo de recursos possível dentro dos seus próprios limites para se sentir seguro, para ostentar uma falsa superioridade diante dos outros e para garantir que nunca mais passe necessidade. Mas na física espiritual do reino, a represa é uma armadilha mortal. Toda a água que fica presa, represada e sem movimento por muito tempo acaba se tornando choca, podre e sem vida. O Criador do universo não está procurando pessoas que queiram ser represas de dinheiro. Ele está procurando homens e mulheres que tenham a coragem e a estrutura mental para se tornarem canais vivos de distribuição. O transbordo não é o que sobra. O transbordo é o que passa por você e atinge a vida de outras pessoas com força total. Quando você muda a sua configuração interna de acumulador para canal, o dinheiro muda de comportamento na sua mão. Ele deixa de ser um senhor que te escraviza através do medo da perda e passa a ser um soldado que obedece às suas ordens de governo. Se você está pronto para quebrar a mentalidade da sobrevivência, parar de lutar apenas pelo pão de cada dia e assumir a postura de um verdadeiro rei que governa sobre os recursos da terra para abençoar a sua posteridade, permaneça comigo nesta mesa até o último segundo. O código de hoje vai arrancar você da escassez e te colocar no lugar de governo. Para governar sobre a matéria, você precisa entender o conceito crístico de identidade e autoridade. No livro de Gênesis, no momento da criação do homem, o Altíssimo liberou um decreto genético sobre a nossa linhagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Perceba a ordem hierárquica estabelecida pelo céu. O homem foi criado para exercer domínio, governo e autoridade sobre toda a criação física, o que inclui o ouro, a prata, as terras, os negócios e o dinheiro. O que o sistema deste mundo fez? O sistema inverteu a geometria do reino. Hoje, em vez de o homem governar sobre o dinheiro, é o dinheiro que governa, escraviza e humilha o homem. Milhões de pessoas acordam todos os dias em pânico, pegam transportes lotados, aceitam humilhações em ambientes tóxicos e vendem a sua dignidade por um punhado de moedas, porque estão sendo governadas pelo medo da falta de dinheiro. Elas olham para as finanças como se fossem um monstro indomável e indestrutível, mas o dinheiro é apenas matéria inanimada. Ele não tem pernas, ele não tem vontade própria e ele não tem espírito. O dinheiro é um servo cego que responde à energia de quem tem autoridade de governo. Quando você descobre quem você é no Código Crístico, um filho legítimo, herdeiro da aliança patriarcal de Abraão, você recupera a sua patente de governador. Você para de pedir desculpas por querer prosperar. Você para de se curvar diante dos boletos e dos bancos. Você passa a olhar para os seus recursos e a dar ordens de multiplicação. O dinheiro sente quando está na mão de um escravo assustado ou de um senhor que sabe para onde está indo. O escravo esconde o dinheiro com medo de que ele suma. O governador coloca o dinheiro para trabalhar.
investe com ousadia militar e cria novas esteiras de valor porque sabe que a sua fonte é inesgotável. Assuma o governo da sua mesa hoje. Existe uma confusão gigantesca na mente da sociedade entre os conceitos de riqueza e prosperidade. A maioria das pessoas usa essas palavras como se fossem sinônimos, mas na física real do reino, elas habitam dimensões completamente diferentes. A riqueza é um estado puramente matemático e material. Trata-se do acúmulo de bens, imóveis, dinheiro na conta e ativos financeiros. Um homem pode ser extremamente rico, ter milhões guardados no banco e ainda assim ser um miserável espiritual, viver à base de remédios tarja preta, ter uma família destruída e ser consumido por uma ansiedade brutal, com medo de perder o que tem. A riqueza sem propósito é apenas uma gaiola de ouro. A prosperidade, por outro lado, é uma unção de crescimento contínuo e equilibrado em todas as áreas da vida. Prosperar significa transbordar na saúde, nas emoções, na sabedoria, nos relacionamentos e, como consequência natural, nas finanças. O homem próspero pode até começar do zero na matéria, no deserto, assim como Abraão ou Isaque, mas a frequência que habita o seu espírito força o ambiente ao redor a se expandir. Onde ele toca, frutifica. Onde ele pisa, prospera. A riqueza é o que você tem. A prosperidade é o que você é. Vejamos o exemplo histórico do rei Salomão. Ele recebeu do Criador uma sabedoria fora do comum e, com ela, construiu a maior riqueza material que o mundo antigo já testemunhou. Mas em um determinado momento da sua jornada, Salomão perdeu a conexão com o código do transbordo. Ele deixou de ser um canal para o reino e passou a ser uma represa de luxo, acumulando cavalos do Egito, centenas de mulheres e toneladas de ouro para o seu próprio deleite e vaidade. O resultado dessa retenção egoísta foi registrado por ele mesmo no livro de Eclesiastes. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que nenhum proveito havia debaixo do sol. Não busque a riqueza vazia do acúmulo, ative a prosperidade crística do transbordo. Precisamos estudar a mecânica espiritual que faz as pessoas perderem tudo o que ganham, o gatilho da retenção. O homem de mente escassa, quando finalmente consegue acessar uma quantidade maior de dinheiro, entra em um estado de paranoia e apego doentio. Ele desenvolve o complexo do tio Patinhas. Ele quer trancar o recurso a 7 chaves, economiza na qualidade da comida da própria família, se recusa a transbordar na vida dos necessitados, não investe em novas ferramentas para o seu negócio e vive com o coração apertado com pavor da escassez. Ele acha que segurar o dinheiro é o segredo para se manter rico, mas a física do reino opera por leis de fluxo e dinâmica. No livro de Provérbios, a sabedoria milenar nos adverte de forma cirúrgica. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Repare na profundidade matemática desse versículo. O texto não diz que quem retém economiza e fica rico, diz que quem retém mais do que é justo caminha em direção à perda, à escassez e à miséria. Por que isso acontece? Porque a retenção quebra o fluxo do movimento. Quando você fecha a sua mão para segurar o dinheiro com medo da falta, você está emitindo um decreto para o mundo espiritual de que você não confia na fonte e de que aquela semente é a única que você terá para o resto da vida. A mão que está fechada para dar é a mesma mão que está fechada para receber. O dinheiro é como o oxigênio. Se você tentar prender o ar nos seus pulmões além do limite por medo de que o oxigênio do mundo acabe, você vai sufocar e morrer. Para viver, você precisa inspirar e expirar. Com os recursos materiais é a mesma coisa. O dinheiro precisa entrar como provisão, ser gerido com ordem e sair como transbordo e semente.
Quem entende o fluxo nunca fica sem recurso, porque a fonte do céu nunca seca para quem é um canal desimpedido. Se você estudar a história da linhagem patriarcal de Abraão e observar as estatísticas do mundo moderno, você perceberá um fato incontestável. O povo judeu representa uma porcentagem minúscula da população global, mas detém uma parcela absurdamente gigantesca da riqueza mundial. Eles dominam os bancos, as maiores indústrias, os prêmios Nobel e as tecnologias mais avançadas da Terra. Qual é o segredo oculto por trás dessa prosperidade desproporcional? Seria apenas inteligência genética ou favorecimento? Não. O segredo deles é o cumprimento estrito do código da generosidade estratégica, baseado no princípio do tzedakah. Para a mente judaica e cristã real, a generosidade não é um ato de caridade emocional, onde você dá uma esmola de moedas amassadas para um pedinte na rua, apenas para aliviar a sua culpa interna. A generosidade é uma obrigação de justiça e uma estratégia de governo financeiro. Eles entendem que uma parte de tudo o que entra nas suas mãos não pertence a eles, mas sim ao ecossistema do reino. Eles separam as primícias, os dízimos e as ofertas com precisão matemática e investem pesado no crescimento da sua própria comunidade. Quando você pratica a generosidade estratégica, você ativa o que o código crístico chama de imunidade financeira. O doador alegre expande a sua capacidade neural de enxergar oportunidades. Ele limpa os canais da sua alma contra a avareza e a ganância, que são os sentimentos que atraem o saqueador para dentro das empresas. Abraão era um homem extremamente generoso. Quando ele encontrou 3 viajantes no deserto, ele não os ignorou. Ele correu, mandou preparar o melhor novilho, serviu pão fresco e os honrou com o seu melhor. Ele não sabia, mas aqueles viajantes eram mensageiros do Altíssimo que traziam a ativação da promessa do seu filho Isaque. A sua generosidade de hoje é o passaporte que destrava o milagre de amanhã. Para que o transbordo se materialize na sua conta bancária e na sua rotina, você precisa abandonar de vez o comportamento de escravo e assumir o comportamento dos reis. O escravo é aquele que anda de cabeça baixa, que reclama de tudo, que vive mendigando atenção, aprovação e descontos, e que reage a cada pequena crise com desespero e murmuração. O rei, por sua vez, caminha em alta patente. Ele sabe quem é o seu pai, ele conhece a força da sua aliança, ele fala com clareza, ele age com justiça e ele mantém a ordem militar dentro do seu território. Jesus Cristo não andou na terra como um coitadinho vitimista. Ele nasceu em uma manjedoura por uma questão estratégica de cumprimento profético, mas a sua vida foi marcada por soberania e governo sobre a matéria. Quando ele precisou pagar os impostos ao templo para não causar escândalo, ele não foi pedir fiado ou reclamar do governo romano. Ele deu uma ordem soberana a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda de prata. Toma-a e entrega-a por mim e por ti. Jesus governava sobre a natureza e sobre as finanças, porque o seu coração estava totalmente conectado com o propósito do Pai. Mude a sua postura hoje. Pare de falar sobre crise. Pare de andar como se estivesse derrotado antes mesmo de a batalha começar. Vista a sua farda mental de governador cristão. Organize as suas palavras. Limpe a sua linguagem contra as expressões de miséria e escassez. Trate os seus clientes, parceiros e familiares com a dignidade de um rei e gerencie os seus negócios com a precisão e a firmeza de um comandante de tropas. Quando você muda o seu comportamento interno, o ambiente externo é forçado a bater no peito e prestar continência para a autoridade que você carrega. O código do transbordo exige que você passe por um processo de desmame e libertação. Você precisa quebrar a dependência psicológica e espiritual do sistema tradicional deste mundo.
O sistema foi desenhado para manter você preso em uma esteira de dependência contínua. Ele quer que você dependa do favor do governo, do humor do seu chefe, do limite do cartão de crédito, do empréstimo bancário e da aprovação da sociedade para conseguir sobreviver. Enquanto a sua segurança financeira estiver ancorada nessas bases humanas e instáveis, você continuará sendo um refém emocional. Abraão enfrentou esse teste de independência de forma magistral após vencer a guerra contra os 4 reis do deserto para resgatar o seu sobrinho Ló. O rei de Sodoma, impressionado com a vitória militar de Abraão, aproximou-se dele e propôs uma negociação mundana. Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os para ti. Qualquer homem comum de mente escassa aceitaria imediatamente aquela fortuna de espólios para inflar o seu patrimônio. Mas Abraão operava em outra frequência. Ele olhou nos olhos do rei de Sodoma e disparou o código de independência definitivo. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Abraão entendeu que se ele aceitasse a riqueza de Sodoma, ele estaria assinando um contrato de dependência espiritual com um sistema corrompido. Ele preferiu depender exclusivamente da aliança com o Alto. E o Criador respondeu a essa honra logo no capítulo seguinte, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Pare de colocar a sua esperança em estruturas humanas. Quebre a dependência do sistema. Firme os seus pés na rocha dos princípios eternos e deixe que a provisão do céu monte a sua estrutura de transbordo. Existe um perigo silencioso que ronda aqueles que começam a vencer a escassez e a ver o dinheiro entrar. O erro do acúmulo seco. Trata-se do comportamento da pessoa que aprendeu a ganhar dinheiro, aprendeu a economizar, mas transforma o saldo bancário no seu novo Deus. Ela passa a medir o seu valor próprio pelo tamanho dos dígitos na tela do aplicativo do banco. Ela sente uma dor insuportável se precisa gastar para melhorar os processos da sua empresa ou para abençoar a vida de alguém. O dinheiro dela fica parado, estagnado, seco. Na engenharia do reino, o dinheiro parado é uma energia morta. O dinheiro foi criado para ser um meio de troca, uma ferramenta de movimento e um lubrificante para o progresso da sociedade. Na parábola dos talentos, o servo que recebeu um talento e, por medo e mesquinhez, foi lá e o enterrou na terra para devolvê-lo intacto ao seu senhor, achou que estava fazendo um ótimo negócio de preservação de patrimônio. Mas qual foi a reação do Senhor ao retornar? Ele o chamou de servo mau e negligente, tirou dele o único talento que possuía e o lançou nas trevas. O erro daquele servo não foi perder o dinheiro. O seu crime foi parar o movimento. Ele não transbordou, ele não arriscou, ele não multiplicou. Se o dinheiro entra na sua vida e morre na sua conta sem gerar novos empregos, sem patrocinar o reino, sem trazer conforto real para a sua família e sem fertilizar a terra ao seu redor, você não é um homem rico. Você é apenas um guarda noturno de moedas paradas. O dinheiro precisa girar. Use os seus recursos com sabedoria e ordem militar para investir em novos projetos, em conhecimento de alta patente e em sementes de transbordo. O movimento gera atração. A estagnação convida à ferrugem. Para dominar o código do transbordo com segurança, você precisa instalar o software da inteligência de transbordo na sua mente. Essa inteligência consiste em enxergar os seus negócios e a sua profissão não como um meio de sobrevivência pessoal, mas como uma plataforma de transformação social e espiritual para a sua geração. Você precisa se posicionar como a resposta para as perguntas difíceis e os problemas complexos que o mundo enfrenta. Pense na história de José no Egito. Ele não buscou o cargo de governador para ter um palácio luxuoso
ou para ostentar o anel de sinete do faraó diante do seu povo. Ele aceitou o governo porque carregava na inteligência para salvar nações inteiras da morte por inanição durante a grande seca. Ele organizou a esteira de armazenamento, administrou os recursos com ordem matemática e transformou o Egito no centro de abastecimento de todo o mundo conhecido. O transbordo de José salvou inclusive a sua própria família e preservou a linhagem da promessa de onde nasceria o Messias. Quando você decide que as suas empresas, as suas redes sociais, o seu trabalho e os seus lucros serão usados para patrocinar soluções reais, curar dores e expandir a palavra da verdade, o Criador do Universo assume o papel de investidor majoritário da sua operação. Ele passa a enviar os recursos na velocidade da luz para a sua mão, porque ele sabe que o dinheiro não vai ficar preso no seu ego ou na sua avareza. Ele sabe que você é um canal confiável e desimpedido, que vai passar o recurso adiante para fazer a terra florescer. Seja a resposta para as dores do seu nicho, gerencie com excelência e assista à abundância do alto inundar os seus celeiros. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção ao decreto de realeza que vou liberar sobre o seu espírito e sobre a sua casa agora, sob o selo da aliança eterna. A partir deste exato segundo, a mentalidade da represa, o medo doentio da perda, o apego mesquinho do acúmulo seco e a dependência psicológica do sistema tradicional estão completamente revogados, destruídos e apagados da sua história. Você foi confrontado hoje com o padrão máximo de riqueza do reino, e o código do transbordo está oficialmente ativado na engrenagem dos seus pensamentos, dos seus negócios e das suas decisões diárias. Erga a sua cabeça com a altivez de um rei. Caminhe em alta patente militar dentro do seu território. Limpe a sua mesa com ordem e precisão. E assuma o papel de canal vivo de distribuição da providência do Criador na Terra. Você não nasceu para passar o mês inteiro lutando de joelhos para pagar juros ou para sobreviver de migalhas. Você nasceu para exercer domínio sobre a matéria, criar valor abundante, prosperar com equilíbrio e transbordar na vida da sua linhagem e da sua geração. A fonte do céu está aberta. Mova-se com ousadia e assuma o governo que é seu por direito de herança. No próximo episódio, o grande desfecho da nossa série essencial sobre finanças, nós vamos decifrar o segredo da perpetuidade, blindando a riqueza das próximas gerações. Nós vamos aprender a chave mestra final, como blindar o patrimônio construído contra os ataques do tempo, como transmitir a sabedoria de governo para os seus filhos, para que a prosperidade nunca saia da sua árvore genealógica, e como estabelecer um legado indestrutível sob a rocha do código crístico. Se esta palavra de governo e transbordo absoluto chacoalhou as estruturas da sua mente e trouxe clareza para o seu espírito, hoje na tela da sua Smart TV ou do seu celular, manifeste agora mesmo o seu comportamento de honra. Inscreva-se no canal O Código Crístico. Se você ainda está sentado fora da nossa mesa, deixe o seu gostei para selar esta mensagem no algoritmo e ative o sininho das notificações para ser avisado no exato milésimo de segundo em que o episódio 5 e final for publicado. Deixe registrado nos comentários a sua nova declaração de identidade régia. Eu quebro a mentalidade de represa, assumo o governo sobre a matéria e ativo o transbordo na minha casa. Que a ordem matemática do reino, a cura profunda da alma e a prosperidade indomável do Criador visitem, limpem e blindem o seu lar hoje e para todo o sempre. Nos vemos no grande fechamento da nossa série, avançando firmes rumo ao governo pleno.